Vice de futebol Marcos Braz já está em Portugal para fechar com um novo técnico. Segundo imprensa portuguesa, Benfica projeta investimento de 240 milhões de reais para tentar tirar Bruno Henrique e Gerson do Flamengo. Mais um jogador deixa o clube. Você vai saber como foi a reapresentação do elenco ontem sob o comando de Maurício Souza, treinador da base. Sem técnico, Flamengo adia conversas sobre renovação de contrato de Diego Alves e Diego Ribas. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já chega com esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando à marca de 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos aqui no canal Raflamelo. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e, claro, se puder, seguir as redes sociais do canal Raflamelo 81. Assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. O homem forte do futebol do Flamengo já está em Portugal. Desembarcou hoje pela manhã no aeroporto de Lisboa e foi recebido por alguns torcedores rubro-negros, torcedores do Flamengo que moram em Portugal. Marcos Braz chega com uma missão importantíssima: contratar o sucessor de Jorge Jesus. 3 nomes seguem na preferência da cúpula de futebol do Flamengo. 2 portugueses, Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim, e um espanhol, Domenech Torrent, que é ex-auxiliar do Pep Guardiola, treinador do Manchester City. O português Carlos Carvalhal, com o contrato perto do fim, tem sábado o último compromisso pela equipe portuguesa, o Rio Ave, diante do Boa Vista. E precisa vencer e ainda torcer aí por um tropeço do Famalicão para assumir a 5ª colocação e, consequentemente, garantir uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. Carlos Carvalhal tem passagens pelo Besiktas, pelo Sheffield Wednesday, pelo Swansea City e também pelo Sporting de Portugal. Ele quase acertou com o Red Bull Bragantino no início do ano, porém o Rio Ave vetou a sua saída. Qualquer conversa com este treinador, Carlos Carvalhal, somente após sábado, o último e decisivo jogo do Rio Ave. Outro português que a gente traz a informação é o Leonardo Jardim, que muitos falaram aí que ele negou a proposta do Flamengo, quer continuar na Europa. Não procede essa informação. Ele ainda não respondeu o Flamengo e o clube conta com o trunfo. Frederico Pastorello, que é um dos procuradores do treinador português Leonardo Jardim, e fez a ponte aí para a contratação de Gerson no Flamengo, quando estava na Roma. É um dos procuradores também do meia Gerson, e o Flamengo já conversa, vai ter um encontro de Marcos Braz com o próprio Fred Pastorello, e a gente traz aqui as informações para o torcedor rubro-negro. E por último, e não menos importante, o espanhol Domenech Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, é um nome forte para dirigir o Flamengo. Ele que reside na Espanha, né, e ali, Portugal, Espanha, o Marcos Braz pode sim ir para a Espanha encontrá-lo para conversar ali olho no olho e tentar uma contratação. E eu trago aqui informações importantíssimas do ex-auxiliar técnico do Guardiola, o Domenech. Ele acabou de dar uma entrevista para o Gianluca Di Marzio da Sky Sports da Itália, uma das maiores emissoras italianas, e, segundo palavras de Domenech Torrent, é o seguinte: minha prioridade é treinar um grande clube e o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. O jornalista Gianluca Di Marzio perguntou, né? E esse interesse aí do Flamengo, você está disposto a investir nele? E, segundo o Domenech, diz o seguinte: eu li os jornais também, eu sei sobre esses rumores, mas nunca fui contatado diretamente, disse o espanhol. Na América do Sul, há um colaborador confiável meu. Ele me avisou que pode haver interesse da parte deles, Flamengo, mas até hoje nunca falei com ninguém. Minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores do mundo. Já gostei de cara do Domenech Torrent falando isso do Flamengo.
Segundo o Torrent, ele está pronto para qualquer desafio. Eu gosto de me manter atualizado em todo o futebol ao redor do mundo. Então eu vi tantos jogos da Liga Brasileira do último ano, eu conheço perfeitamente o time que eles têm. Quem não conhece o time do Flamengo, né? Do goleiro ao atacante. E o Domenech diz estar aí familiarizado com o time do Flamengo por ter assistido aí a Liga Brasileira, deve ter assistido também a Libertadores da América, o ano mágico do Clube de Regatas do Flamengo de 2019. Torrent tem 58 anos, teve a primeira e única experiência como treinador principal do New York City, ficou 2 temporadas no futebol norte-americano e no início do ano chegou a ser colocado na mira do Atlético Bilbao, mas as negociações não avançaram. Outro que estava no radar do Flamengo, Unai Emery, que também é espanhol, fechou aí com Villarreal. Então esse pode descartar aí da lista. Em relação ao Miguel Ángel Ramírez, eu já trouxe uma informação aqui especial no canal, uma apuração. Ele não foi contatado ainda por representantes do Flamengo, não chegou nada para o Del Valle. Nós entramos em contato com o diretor de futebol do clube equatoriano, falamos da multa rescisória, mas ainda não chegou nada pelo Miguel Ángel Ramírez, também espanhol de 35 anos, ele que é treinador do Del Valle e é rival do grupo do Flamengo da Libertadores e perdeu aí a Recopa Sul-Americana para o Flamengo. Por quê? O nome dele é colocado como stand-by, né? A prioridade é um europeu que está na Europa. Esses dois portugueses ou o próprio espanhol, né, o Domenech Torrent, ex-auxiliar técnico de Pep Guardiola. Então essas são as informações de treinadores, mercado de treinadores do Flamengo. Pode ter alguma surpresa? Pode, acho muito difícil, mas o Marcos Braz está em Portugal para isso. A missão, fechar o novo técnico do Flamengo. Desses citados, qual a sua preferência? Torcedor rubro-negro, já deixa aqui nos comentários. Aqui não vamos cravar nada, apenas os nomes na preferência da diretoria rubro-negra. Bom, muitas informações circulando na imprensa de Portugal, né, sobre o interesse do Benfica ainda em jogadores do Flamengo. Segundo o jornal O Jogo, por exemplo, noticiou que o clube português está aí interessado em disponibilizar 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais, para tentar tirar Bruno Henrique e Gerson do Flamengo. Aqui eu mostro uma das capas do que segue na imprensa portuguesa. Olha aqui, Gerson e Bruno Henrique, embaixo 40 milhões de euros. Não sei se está dando para o torcedor ver legal aí, deixa eu paralisar aqui. Isso aqui é uma das capas lá da imprensa portuguesa com Gerson e Bruno Henrique. Bom, de acordo com o veículo, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já está inclusive em contato direto com o Marcos Braz. Será que o Marcos Braz, em Portugal, vai dar uma passadinha no Benfica para tentar saber o que está acontecendo, se esse interesse do Benfica é real? E aquela frase, né, que ele disse para o repórter Eric Faria, da Globo, né? Eu prefiro vender para o Porto, mas não vendo ninguém para o Benfica. E o que noticiaram aí recentemente, que o presidente Rodolfo Landim teria feito um pacto com Jesus e que o treinador não tiraria nenhum jogador do Flamengo nesta época, ou seja, só na outra janela de transferências, no ano que vem e tudo mais. Então fica tudo muito vago. Quem está noticiando isso é a imprensa de Portugal e o nosso papel é colocar aqui no ar tudo o que está acontecendo. O Marcos Braz está em Portugal, então só depende do Flamengo. Agora, acho que 240 milhões é apenas a multa aí do Gerson, né? Que é acima de 240 milhões. Eu tenho aqui os números oficiais. Bruno Henrique, 35 milhões de euros, 208 milhões de reais. Gerson, 60 milhões de euros, 358 milhões de reais. Somados aí os dois valores, dá mais de meio milhão, né? 565 milhões de reais. E alguns sites também de Portugal noticiam que o Marcos Braz vai também sacramentar a saída de Pires da Mota. O clube que está interessado no futebol do volante do Flamengo é o Paços de Ferreira. Ainda falando de Portugal, o atacante Lucas Silva deixou o Flamengo. Sacramentou aí a saída e foi para o Paços de Ferreira. Ele viaja em breve. Desculpa, só retificando aqui uma informação. O clube que tem interesse na contratação do Pires da Mota é o Braga. Paços de Ferreira é do Lucas Silva. São tantos clubes
de Portugal, que levaram jogadores do Flamengo, que a gente até aqui se enrola. Mas o Lucas Silva já está tudo sacramentado, vai realizar exames agora e é mais um jogador que deixa o Flamengo para Portugal. Só para o torcedor ter uma noção. O Vitor Gabriel já foi emprestado ao Braga. O Flamengo não levou nada. O Matheus Alves e o Wendel foram definitivos para o Leixões. O Flamengo ficou com 50%. O Thiago foi definitivo para o Estoril. O Flamengo ficou com 20%. O Dantas, definitivo ao Farense. O Flamengo ficou com 40%. Lucas Silva, definitivo ao Passos de Ferreira. O Flamengo ficou com 30%. 6 jogadores deixaram o clube para jogar em Portugal. Então, só desculpa aquela informação, quem tem interesse no Pires da Mota é o Braga. A gente segue aqui porque muita gente perguntou quando que o Banco BRB vai abrir as contas digitais, as contas online. Chega a informação pra gente que é a partir do dia 10 de agosto. Então, fique preparado, torcedor rubro-negro, para abrir a sua conta no Nação BRB Fla. E pra gente fechar aqui a realidade das negociações envolvendo Diego Alves e Diego Ribas, que foram colocadas em segundo plano, porque a prioridade é fechar com o treinador. Mas o próprio Marcos Braz, quando deu uma entrevista coletiva, né, em tempos de pandemia, ele falou que estava tudo tranquilo e quando as competições fossem retomadas aqui no Brasil, aí sim o Flamengo daria o pontapé inicial para renovar com os 2 jogadores. Podem ficar tranquilos, eu trago aqui informações para o torcedor rubro-negro, tanto o Diego Alves quanto o Diego Ribas querem continuar no Flamengo. A diferença vai ser o tempo de contrato. O que o Flamengo quer fazer com o goleiro Diego Alves é um contrato mais longo, até 2022. Com o Diego Ribas, né, o meia, um contrato até o fim das competições de 2020, ou seja, até o fim de fevereiro ou até março, concluindo aí a temporada 2020. Grande abraço a todos. Olha, o treinamento rolou tranquilo, os jogadores fizeram aí a parte física, a parte tática, com o técnico Maurício Souza. O Mauricinho, os desfalques ficaram por conta de Rafinha e Felipe Luiz, que estão tratando de lesões, e o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, às 4 da tarde, Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Saudações rubro-negras, isso aqui é Rafa Melo.